Daí, pessoal, mais uma resolução. A e B são duas matrizes quadradas de ordem 2, cujos elementos são dados por A e J igual a 3i menos 2j e BJ igual a AIJ ao quadrado. Calcule A menos B. Bom, então eu tenho aí duas matrizes aqui. Eu tenho só que dar uma pequena... Aqui são duas matrizes, né, em vez de suas. E aí, então, essas duas matrizes têm ordem 2, ou seja, são matrizes quadradas 2 por 2, ou ainda duas linhas e duas colunas. E aí, observa que a matriz A possui como lei de formação dos seus elementos 3i menos 2j. E a matriz B tem como lei de formação AIJ ao quadrado, ou seja, os elementos da matriz B, eles dependem dos elementos da matriz A. Então, primeiramente, eu vou definir quem é a matriz A, quem são os elementos dessa matriz A. Lembrando que a ordem dela é 2 por 2. Então, genericamente, eu represento, né, isso deixa o exercício mais eficiente, né, quando eu armo esta matriz genérica de A aqui, de segunda ordem, A, duas linhas e duas colunas, né? 2 por 2. E aí eu coloco os índices, né? Linha 1, linha 1, linha 2, linha 2. Coluna 1, coluna 1, coluna 2, coluna 2. E aí eu vou efetuar o cálculo de cada um deles. Então, deixa eu colocar aqui antes a lei. Olha só, a lei é AIJ igual 3 vezes o I menos 2 vezes o J. Então, quando eu pretendo calcular o A11, que é esse primeiro elemento aqui, eu tenho 3 vezes o I, que é 1, menos 2 vezes o J, que é o segundo aqui, que também nesse caso é 1. E aí eu tenho 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2, e o primeiro elemento é 1. Então eu sei que a matriz A ela está sendo organizada com o primeiro elemento valendo 1. O segundo elemento, A1, 2, que está nessa posição aqui, primeira linha, segunda coluna. Então, igual a 3 vezes o I, ó, o I continua sendo 1, menos 2J, e o J agora é 2. Aí eu tenho 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2, 4, 3 menos 4, menos 1. Então, esse elemento aqui, ó, nessa posição 1, 2, primeira linha, segunda coluna, esse elemento é menos 1. E aí eu vou para o elemento A21, segunda linha, segunda coluna. 3i, 3 vezes 2, menos 2 vezes j, 2 vezes 1. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 1, 2. 6 menos 2 é igual a 4. Portanto, aqui eu tenho elemento 4. E, por último, o elemento A22. Na mesma lei, 3 vezes o I, que é 2, menos 2 vezes o J, que também é 2. 3 vezes 2, 6, menos 2 vezes 2, 4, e 6 menos 4 é 2. Ok. Aí eu tenho a matriz A. Aí a matriz B, como que ela é construída? Qual é a lei de formação da matriz B? Bom, a matriz B diz que é o AIJ ao quadrado. Então, no caso, esse elemento aqui, ó, o primeiro elemento da matriz B, que seria o B11, como que ele é feito? Eu pego o A11 e elevo ao quadrado. Seria, então, aqui, ó, 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. O segundo elemento, ó, é o AIJ ao quadrado. Então, seria aqui menos 1 ao quadrado.
e menos 1 ao quadrado também é 1. Esse elemento aqui, ó, ele é quem? Ele é o 4 ao quadrado, que dá 16. E esse outro elemento, ó, pego daqui, 2 ao quadrado, que é o 4. E aí eu tenho a matriz P. E aí o que ele está pedindo? Ele está pedindo a diferença A menos B. Então vou armar aqui para ficar mais eficiente a resolução. Olha só. 1 menos 1, 4 e 2, menos a matriz B, que é 1, 1, 16 e 4. Aí eu lembro para ti que quando tem o sinal de menos, eu somo com a oposta, né? Trocando os sinais aqui. Então vou repetir a primeira de uma forma didática. Ó. Repito a primeira, 1 menos 1, 4 e 2. Transformo, portanto, na soma, e esta soma é com a oposta dessa segunda matriz, que seria então oposta. Trocar os sinais, né? Menos 1, menos 16 e menos 4. Isso aqui tem a mesmo raciocínio de quando um parêntese é antecedido por menos, né? Tipo assim, menos, aqui eu tenho menos 5 mais 3. Então esse menos faz o quê? Muda aqui para mais 5 e muda aqui para menos 3, e isso é 5 menos 3. Então esse sinal negativo aí antes da matriz tem essa mesma ideia de que ele vai fazer a mudança dos sinais aqui dentro. Então transformo para mais e mudo os sinais. E agora eu opero, né, cada um com o seu. Então eu tenho aqui, ó, 1 menos 1. Isso vai dar 0. O primeiro elemento é 0. Menos 1 com menos 1. Menos 2. Tu vê que quando eu transformo para mais, ó, esse sinal aqui, ó, eu praticamente desconsidero. Ó. Eu vou direto com o elemento. Ó, menos 1 com menos 1. Menos 2. Aqui também, ó, 4 menos 16. Menos 12. E 2 menos 4. Menos 2. E está aí então a diferença matriz A menos B. Então, A menos B igual. Ok? Antes de encerrar esse vídeo, rapidamente eu quero te mostrar uma curiosidade aqui que se refere a essa lei aqui de formação. Ó, por esta lei de formação, eu consegui essa matriz aqui. Então observa que o número que está multiplicando o i é 3. E o i, ele se refere à linha. O i é o índice da linha. E o j aqui, ó, ele está sendo multiplicado por menos 2. E o j se refere à coluna. Então, como o i é da linha e esse i está sendo multiplicado por 3, então eu tenho aqui mais 3. Mais 3 na linha. E na coluna, eu tenho menos 2, porque o j está sendo multiplicado por menos 2. Então eu tenho menos 2. Então significa que quando eu troco de linha, eu somo 3. Olha como é verdade. Ó. De 1 para 4, ó, eu troquei de linha, somou 3. Foi 1 mais 3. De menos 1 para 2, ó, eu troco de linha aqui, ó, também somou 3. Então esse 3, ele é o índice da linha aqui. Ó. E na coluna, ó, é menos 2, ou seja, diminui 2. Troca de coluna, diminui 2. Vamos pegar aqui embaixo que é mais fácil. Ó. De 4 para 2, eu troquei de coluna. Então diminuiu 2, 4 para 2. A mesma coisa aqui, ó, de 1 para menos 1, também trocou de coluna. E aqui também está diminuindo menos 2. Então isso é um raciocínio que acontece sempre que eu tenho o i e o j sendo aí multiplicado por coeficientes positivos ou negativos. E esse i e j, eles devem estar sempre no expoente 1. Ó. Então aqui não pode ser tipo i ao quadrado ou j na terceira. Daí essa regra, ela de certa maneira, né, existe um outro raciocínio também, outro padrão, mas essa regra direta aqui daí não é válida, tá?
Então daí não tem essa coisa de aumentar 3 e nem diminuir 2 se eu tiver expoentes aqui no I e no J. Mas caso eu não tenha expoente no I e no J, eu pego o coeficiente do I, somo para baixo nas linhas, e o coeficiente do J, que nesse caso é negativo, eu diminuo na troca de coluna. Se fosse mais 2, eu também somaria aqui, né? 4 mais 2 aqui seria 6 e assim por diante. Ok? Então, era isso. Espero que o vídeo tenha te ajudado nos estudos. Um forte abraço e até a próxima.